Boa tarde. Preciso que alguém entre e me diga se está tudo bem com o áudio, se não está travando nada. Porque se estiver, aí eu começo tudo de novo. Deixa eu botar no silencioso aqui. Então, hoje o assunto é polêmico, porém edificante demais. Esperamos abrasar muitos corações. Vamos ver se o pessoal tá chegando. Já estou com a minha arma de guerra aqui. Oi, Ju! Acho que tu vai gostar da live de hoje, Ju. Tu que é violeiro. Hello. Tá tudo certo com o áudio aí, Ju? Que bom que tu entrou. Eu preciso só saber se não tá travando, se não tá. Acho que sim, ok. Então, vamos pedir para Deus para que Ele ilumine essa live, né? Orar para o Espírito Santo, guiar as nossas palavras, guiar o nosso coração, guiar a nossa mente, porque o nosso caminho é torto, o caminho de Deus é reto, a vontade dele para nossa vida é boa, perfeita e agradável. E eu tava com a Bíblia aberta aqui, que eu tô lendo o Evangelho de Lucas, e me saltou essa frase, esse versículo aos olhos. Estejam com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sejam como os que esperam o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para logo lhe abrir a porta, assim que ele chegar e bater. Então, todos os cuidados que a gente tem no caminho da santificação, no caminho de querer nos tornar melhor, para esperar esse noivo chegar, né? E a música é um desses caminhos. Por isso que eu convidei esse meu amigo maravilhoso, que é o Orlando, que ele é ministro de louvor. Então, talvez não teria pessoa melhor para conversar sobre esse assunto. Já vou convidar ele, porque nosso tempo é curto. Ele é pai, eu sou mãe. E esse horário é corrido. Peraí. Eu. Oi, Nando. Tudo bem? Como é que você está? Tudo contigo? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tu tá me ouvindo bem? Ótimo, aqui tudo certo, ouvindo ok, tudo perfeito. Tá, beleza. Então, Nando, a gente já fez uma live, mas eu queria que tu te apresentasse de novo, rapidinho. Legal, então meu nome é Orlando, mas muitas pessoas me conhecem como Nando. Tenho 39 anos, sou casado, pai da Helena, casado com a Fernanda. E há 7 anos eu me converti, né? Hoje eu sou evangélico e participo hoje eu frequento a Bill One Church, né? Uma igreja evangélica aqui de Caxias, e 7 anos que eu sou ministro de louvor nessa mesma casa. Certo. Obrigada por ter aceitado o convite Imagino. de participar dessa live. Com certeza, é um prazer, com certeza. Sempre teus convites são maravilhosos. E os nossos papos são sempre muito edificantes. Eu fico muito feliz de te ter como amigo, porque eu tenho poucos amigos que são assim apaixonados por Jesus, e tu é um deles, né? Obrigado, é muito bom, sim. Tu é uma pessoa que eu admiro, né? Pela fé e pelo amor que tu tem por Jesus. Eu acho muito legal, isso é demais. É demais. Nando, muito bom o versículo. E muito bom o versículo que você abriu ali, né? A gente tem ali tem o versículo que fala das 10 virgens, né? Que 5
5 estavam com as lamparinas, né? Levaram as lamparinas acesas e 5 deixaram elas apagar, né? Então que a gente possa estar com essa chama acesa para a vinda do noivo, né? Que algumas coisas a gente vai conversar aqui hoje. Vamos lá. Exato. Então vamos começar com a parte boa, Certo. né? O que afinal é um louvor? O louvor hoje é uma música, né? Que principalmente hoje no mundo gospel, né? Que eles chamam de louvor gospel. Mas nós consideramos no mundo gospel, no mundo evangélico, que é uma música que exalta o nome de Deus. Ele é uma que a gente possa, né, transmitir o amor infinito de Deus, né, por nós. Então, através do louvor, a gente tem isso, né? Então, são músicas que exaltam o nome dele, né, que engrandecem o nome dele, que glorificam o nome dele. Certo. E por que é importante louvar? Deu uma travadinha. Tu ouviu a pergunta? Sim, e tu conseguiu, eu respondi. Tu conseguiu ouvir? Não, eu perguntei. Não, a primeira pergunta sim, agora eu já estou na segunda. Não, a segunda eu não consegui, travou. Tá. Por que é importante louvar? Porque assim como vocês têm no culto, né, os louvores, nós católicos também temos nas missas as músicas que seguem a sequência da missa, né? Sim. E tu atribui ao que a importância da música? No culto, a gente considera que a música é a preparação, é onde tu se derrama na presença do Senhor. O louvor hoje no culto, ele te traz para que você entre na presença, que você possa atrair a presença de Deus, né? O louvor, eu digo que é onde você tem acesso ao Santo dos Santos. Depois a palavra é onde tu é edificado. Mas a hora do louvor é onde tu se derrama, onde você entrega toda a tua adoração a Ele, né? Todo o teu louvor, tuas palavras de adoração ao Senhor. Então, por isso que a gente acha muito importante, a gente abre o culto com o louvor, né? Então, Hebreus 13:15, né? Eu trouxe um versículo aqui para, né? Por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, né? E tem um versículo que eu adoro, né? Que é Isaías 6:2 e 3, que fala: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Até os anjos glorificam o Senhor e cantam para Ele, né? E nós fomos feitos para glorificar o nome de Deus. Tudo nós temos que glorificar o nome de Deus. Então, o louvor é que nos ajuda a fazer isso, né? Eu digo que a música é algo que invade os céus, né? E dizem que quando a gente for morar com Deus, a única preocupação que a gente vai, não é preocupação, a única coisa que a gente vai fazer o dia todo é glorificar e adorar a Ele. Amém. E o que me chama bastante atenção, assim, nas escrituras, quando a gente lê, né, é que Davi foi um grande músico, né? Ele escreveu praticamente todos os salmos e, inclusive, ele conseguia... Tá me ouvindo? Sim. Inclusive, ele conseguia espantar o espírito impuro que se apossava de Saul, né? Só tocando harpa e cantando as músicas. E quando ele trouxe a arca para o meio do povo, ele estabeleceu grupos específicos para louvor. Então é algo que desde o início das escrituras se dá uma importância muito grande para louvar a Deus, né? Para que Deus seja glorificado. E num desses meus estudos, porque eu ouço muita coisa o tempo todo, né? Eu já não sei nem da onde que eu ouço as coisas. Não me lembro onde é que eu ouvi, mas fez sentido para mim que assim como os anjos passam eternamente, tem os anjos específicos, né, que passam eternamente louvando a Deus. Quando nós louvamos aqui na Terra, a gente entra
na mesma sintonia que esses anjos e a gente está perto do trono de Deus fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo, né? Isso aí. Quando a gente está de coração aberto. E aquilo me emocionou muito. E eu queria ver contigo se tu concorda com isso. Concordo, né? O teu pai foi bem enfático ali, ele colocou, né, que Deus habita no meio dos louvores. É incrível. A música mexe muito comigo, né? É algo que é algo sobrenatural. E então realmente, eu digo que quando a gente está louvando a Deus, é algo que é sobrenatural. A gente sai da onde a gente está e o nosso espírito é conectado com o dele automaticamente, né? Então é algo sobrenatural. O louvor é algo que mexe realmente com o nosso sentimento, né? Mexe com o nosso espírito. E o que acontece? Vamos para a polêmica agora. Assim como o louvor tem a capacidade de nos conectar com Deus, tem a capacidade de tocar o nosso coração, de causar sentimentos fortes na gente, né? Pode ser usado como oração. O que acontece com o nosso espírito, até com o nosso corpo físico, quando a gente ouve as músicas do mundo? Sabe que isso é um assunto muito polêmico, tá? Porque eu não vou estar falando aqui que você que ouve músicas seculares, que a gente costuma falar, né? Você que escuta a música do mundo, você é pecador. Eu não vou estar apontando o dedo para ninguém aqui, né? Eu vou estar falando algo que é meu, né? Porque é algo muito polêmico, tá? A gente tem pessoas que se dizem que se convertem ao cristianismo, que se convertem a Jesus e continuam, né, cantando músicas seculares, né? Como a própria Simone, lá da Simone e Simaria, né? Que elas se separaram, né? Então ela teve, ela disse que se converteu, tal, que ela ama Jesus, só que ela continua fazendo os shows, né? E hoje eu até peguei uma música dela aqui, que tá entre as top 10 hoje, mais tocadas, e tu vê a letra, né? Então o que acontece, né? Muitos sons, tá? Eles podem atrair espíritos, ok? Né? Então a gente vai para África, por exemplo, tá? Que lá eu creio que é muito forte, lá é um dos lugares do mundo, eu acho que tem mais bruxaria. E é tudo através de sons que eles atraem os espíritos, né? Então, dependendo, eu li uma história que um missionário foi para a África e ele mostrou para um africano lá o som do funk. Ele para de fazer isso agora, que isso aí atrai o demônio e tal, tá? Mas o que acontece? Eu, para minha vida, como eu tenho uma ligação muito forte com a música, sempre foi a minha vida toda isso, tá? Eu não gosto, desde que eu me converti, eu tirei da minha vida música circular, porque eu não quero isso, porque elas me remetem a um passado que eu não quero mais fazer parte. Porque quando eu me converti, né, e quando tu se batiza, né, tu morre para o mundo e nasce novamente para Jesus. E o que eu deixei para trás, né, Jesus já levou na cruz por mim, então eu não quero mais fazer parte disso. Então o que acontece? A gente entra no Google agora, eu pego o top 10 aqui de qualquer música, né? Músicas brasileiras, tá? E se a gente pegar uma letra, é coisas que falam de... É constrangedor. Constrangedor. É constrangedor, entendeu? É constrangedor. O que a palavra fala, né? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Outro, Mateus 15:18 fala, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas coisas que tornam um homem impuro. Tá? O homem tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mal tira coisas más do que está no seu coração. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Essa frase é forte demais. Entendeu? Eu entendo que a música ela é uma declaração, né? Perfeito. O que tu está declarando? Uhum. O que está entrando no teu corpo e o que está saindo, né? Então, e quando tu assume um relacionamento íntimo com alguém, tu faz
coisas que não... tu evita algumas coisas, né? E depois, eu sempre fui cristã, sempre fui apaixonada por Jesus. Mas desde os meus 33 anos, eu sei que é uma idade profética, mas realmente aconteceu comigo, assim, eu percebi nitidamente a guerra espiritual que acontecia ao meu redor, né? E assim, foi até agressivo para mim a forma que o véu caiu dos meus olhos e eu percebi isso. Então, quem convive comigo, as pessoas que me cercam, acharam muito estranho a forma que eu comecei a evitar algumas coisas, né? Porque eu comecei a ler a Bíblia do zero, e aí tu começa a ficar constrangido com o mundo que tu vive. E aí quando tu chega em Paulo vai te deixando mais tranquilo. Aí ele diz assim, calma, isso aqui é um relacionamento íntimo entre tu e Deus. Não seja pedra de tropeço para as pessoas, então não escandaliza as pessoas com o que tu acredita, né? E aí eu fui literalmente amadurecendo a minha fé, porque tu começa a querer fazer todo mundo fazer as coisas que tu acha certo, né? Botar as coisas goela abaixo das pessoas, né? Isso acaba virando uma religião, né? Exato, só que eu levei 33 anos para me tornar essa pessoa, para começar a pensar assim, e ninguém me mandou fazer isso. Foi algo que aconteceu comigo, né? Então, claro, a minha finalidade com essas lives é passar a nossa experiência para as pessoas e não impor nada. Mas realmente, assim, as coisas começam a melhorar na nossa vida quando a gente cuida o que entra na nossa casa. E quando tu coloca um certo tipo de música tocar na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, tu tá trazendo declarações para tua vida. E tu tá declarando o quê? Né? A gente vê as crianças dançando músicas com teor sexual, promiscuidade. Não é só uma brincadeira, não é só uma música. Perfeito. Para o ser humano pode ser, mas para o plano espiritual isso ele está ministrando a tua casa. Não sei se você sabe que quem era Lúcifer antes dele cair. Quem que era Lúcifer no céu? Lúcifer era Ele era o líder do louvor. O anjo do Kai. Ele era o cara do louvor. Ele era o maestro. Entendeu? Até ele caiu porque ele gostaria de ser adorado como Deus era, né? Então, a gente está falando com um especialista nisso. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muita perícia com músicas. Por isso que eu optei não ouvir uma música do mundo. Ah, como assim? Tu é radical? Não, tem músicas que tem uma mensagem muito linda. Entendeu? Fala de natureza, que fala não sei do que. Fala tal. Amém. Tem uma música, vou dar um exemplo da nossa região, Monarcas, né? O vento foi, o vento veio. Será que vem? Já aprendeu? Tá? Tem uma música... Né? Cara, fala de Deus, fala do vento, não tá falando de... Cara, tudo é traição, bebedas, mulheres. A maioria fala de mulheres tirando, né? Falando que mulheres é um instrumento, entendeu? Tá? Mulheres são somente um instrumento para sexo, um objeto, entendeu? Então eu digo assim, gente, aí que tá, entendeu? Mas, amém. Né? Eu não estou aqui para dizer o que um deve, o que cada um deve fazer. Estou dizendo o que eu faço. E a música circular, a música do mundo hoje me remete. Tem coisas que eu não prefiro não. Eu sou um cara que gosto muito de música sertaneja, mas eu não escuto. Porque 99,9% das músicas sertanejas falam de bebedeira, falam de traição, falam de um monte de coisa que não é bacana, né? Então, por isso que eu opto, né? Por isso e ainda mais por ser um ministro de louvor, né? Então, a minha conexão com Deus não pode ser quebrada. Por isso. E não é só a letra, né? É o ritmo. O ritmo também é algo que pode ministrar a gente, né? Porque não vai me dizer que encontrei um funk gospel. Perfeito. Só que quando tu ouve a batida do funk, o que o teu corpo faz instintivamente, né? Tu começa a rebolar, tu começa a movimentar teu corpo de uma forma promíscua, né? Porque o ritmo faz com que tu inconscientemente faça isso.
Então a gente tem que perceber que o próprio ritmo das músicas pode estar ministrando o nosso coração. Perfeito. Né? Perfeito. Mas assim, isso é que nem eu disse, é um amadurecimento na fé, né? Primeiro tu começa a criar o hábito de ler a palavra. Depois tu começa a ficar apaixonado por Cristo. Depois que tu tá apaixonado por Cristo, tu começa a ver, ele vai te salvar, ele vai te amar de qualquer jeito que tu for. Ah, mas o cara que tá lá no baile funk, lá Deus não ama ele ama igual todo mundo, porque são filhos dele. O que um pai quer? O pai quer os filhos perto. Como uma galinha quer os pintinhos embaixo das asas, né? Jesus fala numa passagem. Perfeito. Só que quando tu quer ser íntima de Deus, tu começa a querer fazer coisas que agradem a Ele, assim como Ele faz tudo para nos agradar. Então, a gente não pode melhorar Deus, mas a gente pode ir fazendo fagulhas para nos tornarmos melhor, né? Então, não é assim um teor de julgamento, é realmente fazer essas escolhas vai nos tornando melhor, né? Não é ele que vai ficar melhor, né? Isso que eu gosto de deixar claro para as pessoas. Ele é o que é. Ele é perfeito, entendeu? Os imperfeitos, estamos aqui, né? Nós falando, mas o nosso relacionamento com Deus na verdade, não é uma moeda de troca. Porque se ele não fizesse nada hoje para nós teríamos que ser grato. Só por ele ter entregue Jesus numa cruz, a gente já tem que ser grato. E fica claro que quando tu começa a conhecer Jesus, tu começa a andar com ele, né, o amor dele é tão constrangedor, que nos constrange tanto, que tu acaba, né, mudando tua vida. E tu não faz isso para ter um favor de volta, né? Preciso bater minha meta, me ajuda Deus. Eu preciso comprar meu carro, me ajuda Deus. Não é uma coisa que tu faz aquilo porque tu ama, simplesmente tu ama. E ele, por ele te amar mais ainda, que é um amor, ele, né, te presenteia de várias formas, que é outro assunto que a gente pode vir, né, falar muitas coisas aí que são as promessas dele para a nossa vida. Para os escolhidos, né? Porque eu entendo assim, por que Deus mandou um povo inteiro para ficar 40 anos no deserto? É um povo separado. Esse povo separado, ele ensinou como que tinha que ser por 40 anos. E aí eu penso assim, quando eu começo a cuidar as minhas atitudes, cuidar o que eu ouço, cuidar o que eu falo, eu tô entrando dentro desse grupo separado. Não quer dizer que Deus não passa de ser criatura para filho, né? Tu entra na filiação de Deus. Amém. E o que um ministro de louvor faz? Eu devia saber já. O ministro de louvor não somente canta, mas o ministro de louvor atrai a presença de Deus. A função do ministro de louvor é algo assim que não digo que é pesado, mas é importantíssimo. A função de um ministro de louvor é levar a igreja em adoração para que ela possa chegar num lugar que muitas pessoas não chegaram até hoje, que é no Santo dos Santos, que é na presença dele, né? Então, o ministro de louvor ele tem essa missão de levar a igreja em adoração, levar a igreja num lugar no secreto, naquele lugar que somente é você e ele, que a igreja possa entrar num lugar que tu vai estar sentindo o cheiro dele, vai estar sentindo o perfume dele. Então é isso, é algo surreal, é surreal. O preço que paga um ministro de louvor, muitas vezes, né? Mas é algo. Eu tenho uma líder, né? A gente tem um casal de líder, a gente vai abrir uma escola de adoração na nossa igreja, né? E eles falam muito isso, né? Que a missão nossa é essa, de levar a igreja em adoração, abrir o caminho, né? Para que ele chegue e as pessoas tenham esse acesso. Então tu conduz não só a banda, enfim, o pessoal que está ali,
mas tu conduz os fiéis que estão ali no culto. Perfeito. Hoje como que funciona hoje? A gente tem uma escala, nós estamos com a escala de julho já feita. Eu tenho os dias que eu escalo, então uma semana, 10 dias antes eu já mando meu set no grupo onde os músicos já tiram as músicas, já ensaiam em casa. 1 hora, 2 horas antes do culto a gente se encontra na igreja, passa as músicas, ajeita e tal. E o ministro de louvor, que é a voz principal, a gente hoje canta em 4 vozes, né? Uma voz principal e mais 3 back, que fazem as vozes, né? Terça, quinta, oitava. E aí o ministro de louvor é aquele que sente, né? Ele tem que estar sensível ao que está acontecendo, né? Daqui a pouco tirar uma música do set, daqui a pouco, né, buscar uma música, parar, deixar a igreja cantar, e tu fica ali como um maestro, onde tu pede para a banda baixar, onde tu pede para a banda aumentar, onde tu pede para a banda totalmente parar e ficar só teclado. É você que conduz tudo isso, entendeu? Todos os músicos estão olhando, naquela hora que a gente está tocando lá, todos os músicos estão olhando para o ministro, para ver se ele dá algum sinal para que eles possam entrar, né, e fazer algumas coisas a mais. Então o ministro é esse, ele é responsável por isso, por set, por escolha das músicas, por conduzir a banda, conduzir a igreja, tudo isso. É uma função muito importante, né? Existe uma preparação, uma forma, como é que eu posso dizer, uma conduta que esses músicos têm que ter de vida, né? Porque tem muita gente hoje em dia que desacredita da igreja, desacredita do culto, porque às vezes se decepciona com a pessoa que está lá no palco. Sim. Mas ela é um ser humano, ela é pecadora, né? Sim. Enfim, a pessoa que para de ir na igreja, no culto, na missa, enfim, por causa das pessoas, ela não entendeu o que ela está fazendo lá, na verdade, porque ela não vai lá né? por causa de pessoas, né? Ela vai lá por causa de Jesus. E a mesma coisa eu estar apontando o dedo, né? Mas eu sempre falo que quando a gente está apontando o dedo para uma pessoa, tem 3 apontados para nós, né? Então a gente tem que cuidar muito com isso. Hoje a conduta de um ministro de louvor, um membro de um ministério de louvor é importantíssimo, por quê? O ministério de louvor hoje é o canal que vem do céu, né? Passa pelo ministério de louvor e vai até a igreja. E se esse canal estiver sujo, estiver entupido, não passa. Entendeu? Então a gente fala muito que a santidade, a gente prega muito hoje sobre santidade, tá? A santidade, a gente tem que estar em santidade, né? O que é isso? Várias coisas que a gente prega aqui, né? Cara, mandamentos, me desculpa, a gente leva a sério o sexo antes do casamento. Uau, se espantem, sim, realmente. Se você tá namorando e tem relações sexuais com a tua namorada e tu tá no ministério de louvor, infelizmente tu vai ter que ir pro banco e ajeitar isso, porque tu não tem condições. Por quê? É muito sensível, né? Então a gente tem que estar muito sensível ao espírito. E a Bíblia fala, ela é bem clara, que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado, né? Então, a pessoa que está ministrando louvor, que estiver em pecado, ela não está conseguindo ter esse acesso, né? Como é que eu vou levar uma igreja em adoração? Como é que eu vou levar uma igreja, né, em adoração, para elas alcançar o Santo dos Santos, se eu não estou preparado para isso e não estou com condições, não estou nem tendo acesso a ele porque eu estou em pecado, entendeu? Então é algo bem sério, é bem sério. Na nossa igreja, por exemplo, você passa por um processo de uma audição para ver que, infelizmente, o Ministério de Louvor é muito visado, que eu digo, numa igreja, porque tu está em cima do palco. Tem luzes, as pessoas estão te enxergando, tem pessoas que te enxergam assim que, uau, tu é do Ministério de Louvor, tu canta, tu toca, uau, que demais. E nós somos humanos, nós somos carne e osso, e a soberba pode vir para fora, né? Então a gente tem que cuidar muito sobre soberba, porque daqui a pouco tu pode virar soberbo sem, né, sem querer,
né? Sem intenção. Uhum. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Então, hoje, o Ministério de Louvor, ele, nosso, da Mil One Church, ele passa por uma audição. Depois dessa audição, ele passa num banco. Por 3 meses, ele começa a participar das reuniões, ele começa a participar daquilo tudo, só que ele fica 3 meses no banco, né? Antes de ele entrar no Ministério de Louvor, é conversado com os líderes, né, para ver como é que tá essa pessoa e tal. Então, tem é tudo isso, né? A pessoa tem que saber cantar, as pessoas têm que estar se preparando. Então, é isso, é muito importante hoje o Ministério de Louvor, e a pessoa que está no Ministério de Louvor, ela, né, ela é bastante cobrada, né? Mas ela tem que estar, ela sabe que ela tem que Não, ela puxar. tem que ter uma autocobrança, Uhum. né, na verdade, e tu tem que confiar nos teus músicos, né? Porque tu também não vai ficar ali perguntando se está tudo certo, eles têm que a misericórdia de Deus, se Deus vê que tu não sabe o que está acontecendo, também não vai ficar ruim a música por causa disso. Não, com certeza. Existem as intenções boas dos corações de quem está ali se preparando e se cuidando, né? Mas é uma responsabilidade muito grande. Eu acredito assim que não é toda a igreja que tem esse cuidado, não. Bem legal saber disso. Ai, que situação. Nando, deixa eu te perguntar assim, ó. E se eu quiser louvar em casa, qual que é o efeito disso como oração? Posso fazer? Não posso? Tem método? Tem louvor que a gente acha que tá certo, mas tá errado? Tem isso também, né? Tem uns louvores. O que acontece, por exemplo? Às vezes, o cantor, ele tá fazendo escolhas erradas na vida dele, né? Ele não está em santidade, que nem tu disse. Mas, eu me sinto muito abençoada quando eu ouço a música dele, quando eu canto, né? Fala um pouco sobre isso, sobre a parte de louvar em casa. Não, louvar em casa tu é super livre, eu acho muito legal. Nós aqui em casa, a Helena com 3 anos e 3 meses, e depois eu quero te mandar os áudios, assim, ela canta louvor, né? Porque ela tá acostumada. Ela canta, ela adora, porque ela tá inserida num ambiente que tem isso, né? Então, ou na Alexa, ou na televisão, quando não tá nos desenhos dela, né, nos vídeos dela, tá tocando louvor. Porque é o ambiente, né? Se tua casa, o Espírito Santo está na tua casa, ele habita dentro de você, você convida Deus para fazer parte da tua casa, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O louvor é muito bem-vindo, o louvor é um ambiente que Deus gosta de estar, no meio dos louvores, ele habita no meio dos louvores. Então é algo, é assim, sobre, por exemplo, no nosso Ministério de Louvor, quando a gente vai colocar uma música, né? Então eu dou uma sugestão de música, essa música também passa pelo um crivo, para ver se ela está correta biblicamente. Porque daqui a pouco ela está falando uma coisa fora. Desculpa, o próprio Rodolfo Abrantes, quando ele se converteu, ele começou a escrever músicas, e há pouco tempo ele deu uma entrevista no Danilo Gentili, né, que ele fala sobre músicas do Raimundo, né, que ele não é que Deus não gosta das músicas do Raimundo. Na verdade, quando ele escrevia as músicas, quando ele estava no Raimundo, ele externava o que ele sentia, o que ele estava vivendo, né? E depois, quando ele se converteu, ele começou a escrever músicas que ele não canta mais, porque estava fora de contexto, entendeu? Então a gente tem que, não digo assim, isso vai te derrubar, ou isso não vai te abençoar. Não digo isso. Talvez para tu ouvir em casa eu não vejo problema algum. Eu, Nando, posso ser corrigido por alguém. Mas a gente tem que cuidar, né? A gente tem muita músicos, cantores circulares, né? Do mundo cantando músicas, né? Legal, mas eu prefiro, né, acompanhar quem vive aquilo. Que tu tá cantando uma coisa que tu não vive, né? Muitas vezes. Então, não digo, não vai ouvir César Minotti e Fabiano lá que eles cantam algumas músicas lá, porque ele não vive isso, tá? Porque ele é do mundo. Não digo isso, não quero ser radical dessa forma, tá? Mas eu sempre escolho, né, alguém que eu consigo enxergar assim, né, o quanto essa pessoa canta com amor. Coerência com amor, com paixão. E muitos vídeos
que Bethel, né? A Bethel é algo assim que tu assiste, tu sente a presença de Deus nas gravações, sabe? É sobrenatural. Então, Bethel? Bethel. Tem Bethel, para mim a Bethel é algo assim, ó, escuta as músicas deles, e eles são Nunca ouvi. surreal. Eu vou te mandar umas músicas, aí tu começa a acompanhar eles no YouTube. São top. Os caras são demais, sabe? Então é uma adoração assim genuína. Mas eu super recomendo, né? Louvor dentro de casa, ligado, e tal. É porque é Deus que habita no meio dos louvores. Não é, É uma oração é isso cantada, aí, não né? é Satanás que habita. E a gente começa, quando tu cria o hábito de ler a Bíblia, tu começa a ouvir um louvor e tu pensa assim, oh, os caras escreveram a passagem inteira nessa música, sabe? Às vezes, ó, Pedro escreveu aqui. Ah, pois é. Tem que falar sobre Lúcifer, Fernando. A gente tem um tempinho ainda. As pessoas têm que entender o que tem a ver essa questão. Porque quando Lúcifer foi criado, ele foi criado com instrumentos musicais nas vestes, pedras preciosas. Ele era maravilhoso também, né? Assim, tanto que ele se achou o cara, né? É verdade. Então ele era o anjo mais lindo do céu. É isso aí. É. Tanto que assim, ó, no início da igreja, nos primórdios, não era nem permitido cantar, né, nas celebrações, porque a música já era considerado algo que não era do bem, né? Sim. Porque é uma linha muito tênue entre o que é bom e o que é mal. Então, é interessante a gente falar essa parte aí, pode ser uma pinceladinha por cima, se tu não quiser radicalizar, mas eu acho que dá para radicalizar, porque a página é nossa, a gente faz o que quiser, né? Com todo respeito, a gente pode falar o que quiser, né? Estou abrindo Ezequiel. Apoia aí, Pera, apoia aí. O Orlando tá querendo ficar muito bonzinho aí. Ezequiel 13 fala: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia que foste criado foram preparados. Não estou conseguindo abrir no meu iPad a Bíblia aqui, mas como tu tinha comentado agora, né? Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no manto santo de Deus através de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Fala aqui que ele era o cara realmente, né? E então eu digo assim, né? Se tem um especialista em música, era ele. Lúcifer, né? Então ele era o cara nas músicas, entendeu? E daí tu acha que ele não vai usar as músicas pra te ganhar pra ele. É isso, né? Ah, não. Tu acha que ele, com toda essa experiência que ele tem sobre música, ele não vai usar a música pra te seduzir. É isso que você tá achando, né? Eu tô falando do geral, tá? Não tô falando pra você, Paulinho. Para as pessoas que estão nos assistindo. Não, peraí, vamos se respeitar. Né? Então, a gente tem que ter sabedoria, né? E discernimento do que isso representa, a música, né? A música e as letras, né? E os sons do que as músicas, né? Então, é bem isso. Deixa eu abrir Jó 38 aqui. E também, assim, né? O que acontece? Não tem a ver com o que Deus vai pensar sobre ti. A gente tem que entender que a dimensão divina, ela ultrapassa o nosso entendimento. Não é uma pessoa que está de braço cruzado olhando o que tu está fazendo. É tu que vai se enredando nas tuas escolhas. E se tu começa a ouvir uma música que tem uma letra com teor promíscuo, de traição, o teu cérebro começa a normalizar
esse tipo de relacionamento, esse tipo de situação. Então, existem setores do cérebro da gente que não entendem se tu tá cantando, pensando ou vivendo uma situação. E aí tu começa a assistir um clipe, ouvir a música, aí tu ouve em casa. Aí tu sai, tu vai pro trabalho, tu ouve no carro. Aí tu ouve lá no trabalho. Aí isso aqui, o teu cérebro começa a normalizar a traição, Tu entra numa festa, o que tu quer fazer? Eu quero pedir uma bebida. Quero Entendeu? pegar geral, quero beber, quer pegar geral, aí já passa as gurias de saia curta e não sei o que e tal. Entende? Então, os ambientes vão nos conduzindo para que a gente vire a nossa face pro lado contrário de Deus. Perfeito. Então, nós temos que nos trabalhar e nos movimentar em direção a Deus, porque é uma piscadinha, tu já tá lá no inferno. É muito rápido. E Jesus está nos ensinando a viver o reino de Deus em vida, e não após a morte só. A gente só tem uma chance de decidir o negócio. E o inferno, o diabo está nos desviando. Cada olhadinha para o lado é uma vitória dele. Porque ele já sabe o destino dele. O destino dele já é certo no final dos tempos. Ele vai pro inferno e vai ser trancado lá. Mas o nosso destino não está certo até que o nosso coração não pare de bater. Então ele faz o quê? Vai tentando nos desviar o máximo que ele pode. Perfeito. É bem isso. Eu acho que foi muito sábia nas palavras e é bem isso. Às vezes a gente não quer falar. Aí? Oi? O que tu achou aí no computador que tu estava pesquisando? Não, aqui que a Fer mandou, né? J38 do 4 ao 7 fala, né? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas? Se é que o sabes? Ou quem entendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alba juntavam alegremente, cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Não entendi aqui muito de... Mas... eu acho que a música é uma porta que é usada tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, né? A música hoje ela é usada para ambas as partes, né? Para que tu possa adorar e louvar e agradecer a Deus, e tanto para que você possa ter uma vida não correta, vamos se dizer assim, né? Então, é algo dessa forma, é muito importante, né? A música é algo... Eu sou um cara que sou totalmente movido por música, e onde eu estou ouvindo música, e por isso que eu tenho isso, né? Que eu levo tão a sério isso. E também, assim, né? Quando Jesus fala nos evangelhos, a gente vê que ele fala de uma forma com o povo, ele fala de uma forma com os apóstolos, ele fala de uma forma com os fariseus, né? Se tu pegar aqui, Jesus está mandando os apóstolos em missão, aí ele diz assim: quem escuta a vocês, escuta a mim. Então, se eu quero me colocar na posição de apóstolo, ao invés de multidão, que só está ali esperando tirar migalha ou um milagrezinho, né? Eu curo esse aqui, depois tu vai embora. Eu não quero ser multidão. Eu quero fazer parte do grupo que anda ao lado de Jesus e que quer parecer com ele cada vez um pouco mais, né? Aí ele diz aqui: quem escuta vocês, escuta a mim, cara, mas eu vou falar o quê? Entendeu? Eu tenho que cuidar o que eu falo. E eu tenho que cuidar o que eu canto, então, né? Porque daí vai ser constrangedor para a imagem que eu tô querendo respeitar, se eu tô querendo honrar, né, esse Cristo. Eu vou cantar senta, entende? A boca fala... Não faz sentido o coração o que o coração tá cheio. Né? Então, eu acho que fica essa mensagem, né? O nosso tempo está acabando, mas é essa mensagem que fica. Deus conhece a intenção do nosso coração, Ele sabe quem tem boa intenção,
quem nem sabe o que está fazendo, ele sabe disso, mas eu sei o que eu estou fazendo, entendeu? Eu não estou mais cega para isso. Uhum. E é uma escolha continuar cego ou não. Uhum. Só que quando tu ora, Senhor, que eu veja, te prepara. Porque é um tombo do cavalo, literalmente, né? Então, Paulo já sabe falar sobre isso. Verdade. Mas é muito bom. Acho que é isso, Nando. Tu tem mais alguma consideração? Não, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir, fica o convite, né? De nos conhecer na nossa B1 Church, né? Pode procurar B1 Church Caxias, né? Nas redes sociais, no YouTube. Eu quero assistir um culto no YouTube. Temos a nossa página no YouTube, né? Se você quer assistir um vídeo e tal, venha nos conhecer, venha ver como funciona, né, o nosso Ministério de Louvor, ver como é que é o nosso louvor, e que você possa ser edificado por essa live, por esse tempo, né, e que o Espírito Santo possa estar falando no coração de cada um aqui, né, e que as pessoas possam procurar, né, se alimentar de coisas mais espirituais, né, coisas melhores. Porque se alimentar com coisas ruins provavelmente não vai fazer bem, né? E o meu pai achou que tu ia cantar. Então, nós cantamos uma música domingo no louvor, né? E fica aqui a mensagem, né? Que quando a gente está louvando a Deus, né? Que a gente possa se esvaziar, né? E a música fala, né? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Essa música é maravilhosa, né? E fala que ele é um servo, né? Ele foi servo e que a gente possa se esvaziar de nós. Porque a gente é muito cheio de nós mesmos e que a gente possa ser cheios do Espírito, cheios de Jesus. E pode ter certeza, se você não conhece Jesus, você está perdendo a melhor parte da tua vida. Fica a dica. Verdade. Amém. Obrigada, Nando, por ter participado. Vamos pensar em outros assuntos, tá? Tá bom. Eu não esqueci ainda do nosso podcast, tá? Tá no meu coração isso ainda. Pois é. Eu vou fazer. Vamos fazer, em nome de Jesus. Não, eu tô pronta. Tá. Nós vamos fazer. Dá um beijo. Fica com Deus, Amém. Nando. Fica com ele. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau.